Olá pessoal! Tudo bem? Hoje falaremos sobre a Proclamação da República. Esta é uma data que muitos brasileiros desconhecem a real importância. Falaremos sobre o principal líder deste movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, e sobre as principais mudanças do estilo monárquico para o republicano. Fique com a gente e foca na Proclamação da República. Todo mundo já sabe muito sobre a independência do Brasil, independência ou morte, mas como é que foi a proclamação da República? Então vamos que vamos. Porque na independência, todo mundo conhece o protagonista, que era o Dom Pedro I, né? Independência ou morte e tal. E na proclamação da República, quem foi o protagonista? Foi um cara conhecido como Marechal Deodoro da Fonseca. É a galera do exército que vai fazer toda a movimentação para o Império acabar. Por que eles estão contra o Dom Pedro II? É porque desde a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, os militares foram colocados meio que de lado. Então os soldados, depois de voltar de uma guerra, tendo vencido a guerra, eles esperam ser reconhecidos. E o Dom Pedro II censurou eles, disse que eles não podiam nem mesmo falar com jornalistas. Depois dessa censura, os militares ficaram se sentindo assim frustrados. Puxa, depois de lutar tanto, o cara não me deixa nem falar no jornal, me censura como se eu fosse um criminoso. Que estranho, né? Gostaria de um sistema político diferente, em que o exército fosse valorizado. O exército queria uma república, mas não qualquer tipo de república. O exército queria uma república em que ele próprio tivesse bastante poder. E o exército teve muito êxito nisso. Tanto que eles foram os protagonistas dessa operação. O Deodoro da Fonseca é membro do exército. E ele é o líder de todo esse movimento aí. Se no governo do Dom Pedro II era monarquia, isso quer dizer que na época do Dom Pedro II, ele não recebia voto, não foi voto que colocou o Dom Pedro II no poder. O Dom Pedro II governava porque ele era filho do Dom Pedro I, que governava porque era filho do Dom João, que governava. Sacou? Então antes não tinha voto assim no principal líder político. Na época do Império, imperava o cara que era filho de outro cara, que era filho de outro cara. Não tinha voto, não tinha revezamento. A partir do dia 15 de novembro de 1889, chega de império. Agora vai vir a república. República, né? Palavra que vem lá, né, do tempo de Roma, res publica, coisa pública, governo para as pessoas, para o público, não necessariamente para todas as pessoas, mas já não é mais para um rei só. Agora a gente vai ter presidente e mais. Esse presidente não ia governar para sempre. Pelo menos na teoria, não pode. Ele tem que revezar. Tem que ter um revezamento dessa liderança política. Olha como já muda. Então, República do Brasil já diz alguma coisa. A gente não tem mais um rei governando a gente até a hora que morre e depois assume o filho. Agora, a gente vota. As opções são essas aí, não é? Mas a gente vota. Na República, a gente agora vai ter uma nova ordem. Uma nova forma de se organizar. É um lance de federação. Já percebeu que o Brasil, hoje, desde 1967, ele é chamado de República Federativa do Brasil. O que significa federação? Significa que mesmo que o Brasil tenha uma capital, essa capital não pode assim mandar e desmandar sobre as outras capitais. E nem mesmo um presidente pode chegar e mandar de forma absoluta. A federação quer dizer descentralização política. Desde o início da República, agora a gente tem um pouquinho de uma divisão de poderes. Era uma monarquia, era um império. E agora é uma república. Tinha imperador, agora tem presidente, tem que ter revezamento de poder. Viu? A proclamação da República foi feita. Isso não quer dizer que tudo vai ser transformado. E a sociedade brasileira continua bastante dividida. Então, a proclamação da República, ela representa uma grande mudança. Mas a política, a sociedade, a divisão da sociedade ficou bastante parecida. Viram como esta data, assim como o descobrimento do Brasil e o 7 de setembro, também é importante. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal.
E jamais se esqueça, conhecer a história da nossa nação é conhecer nossa própria história. Até o próximo vídeo. Vem com a gente e foca na liderança.